Olá, sejam bem-vindos a N-Talks e mais um webinar da Academia Nexus, dedicado a explorar as tendências e inovações que estão a moldar o setor dos transportes e da logística. Hoje o nosso webinar é sobre a intermodalidade nos transportes. Num contexto em que os sistemas logísticos enfrentam constantes pressões para se reinventarem, a intermodalidade surge como uma solução estratégica e vital. Esta abordagem permite não só aumentar a flexibilidade, mas também melhorar a eficiência das cadeias de abastecimento, otimizando o transporte com a integração de diferentes modos. Hoje contamos com a presença de António Nabo Martins, presidente executivo da APAT, que nos irá apresentar a sua visão sobre o papel da intermodalidade na otimização das cadeias logísticas e as suas contribuições para a eficiência operacional. Obrigado, em meu nome e em nome da APAT é um gosto estar aqui. Mais uma vez vamos tentar explicar os interesses e os méritos da intermodalidade e multimodalidade. Eu vou partilhar aqui o ecrã, espero que vocês todos consigam ver. Se não conseguirem, digam-me. Porque eu acho que as imagens às vezes falam mais do que as próprias palavras, e vamos aqui tentando falar sobre este assunto. Eu julgo que vocês já estão a ver o meu ecrã, correto? Conseguem ver? Correto. Sim. Então vamos, na altura tinham falado comigo para nós abordarmos aqui, digamos que dividir esta apresentação em três ou quatro ideias principais. Uma delas era esta questão da intermodalidade e integração modal, as infraestruturas e as tecnologias de suporte que podem suportar esta maior adesão à questão de intermodalidade, alguns casos de sucesso que já se tenham verificado, e depois também falarmos aqui um bocadinho da questão da sustentabilidade e na redução dos custos operacionais. O que é que a intermodalidade pode ser? Para além do que aí está, eu dizia e digo muitas vezes que a intermodalidade pode ser basicamente uma coisa muito simples, que é sermos parceiros, desenvolvermos algumas parcerias, e quando falamos em desenvolvermos estas parcerias, temos aqui uma ideia que está subjacente à questão da intermodalidade, que é, primeiro, os 4 modos estão em cima da mesa, sempre. O aéreo, o marítimo, o ferroviário e o rodoviário. Mais tarde ou mais à frente vamos ver um bocadinho da predominância de todos esses modos. Eu estou aqui com alguma dificuldade, mas estou a ver se consigo movimentar isto para aumentar os meus slides. Eu já, com a minha proveta idade, já tenho aqui alguma dificuldade a ler o que aqui tenho, mas quero ver se não falho. E basicamente, então o que é que nós queremos, ainda que tenhamos os 4 modos em elaboração conjunta, em parceria? Primeiro, o que nós queremos sempre que a nossa vida é transportar é carga, é que a carga chegue ao local de destino de acordo com aquilo que foi contratualizado. Portanto, no prazo, no preço, na qualidade da entrega da mercadoria, e colocarmos essas mercadorias à disposição das pessoas. Essa eu diria que é a questão fundamental e que está subjacente a qualquer operador logístico, a qualquer transitário, a qualquer pessoa que é responsável ou a quem incumbiram de fazer chegar uma determinada carga a um determinado lugar. Como vocês sabem, toda a gente diz, não é? Portanto, é fazer chegar a encomenda solicitada, ao preço solicitado, no prazo solicitado e ao destino solicitado. E basicamente é isso que a gente tem que fazer. Em Portugal, o que é que nós fazemos basicamente? E quase sempre é entregarmos esta mercadoria sempre por via rodoviária. E é isso que a gente tem que tentar desmistificar.
Há outros modos de transporte. A escolha do modo de transporte é um processo que deve ser pensado, deve ser planeado, e por isso eu vos peço a quem nos está a ouvir que quando começar a trabalhar nestas áreas comece a pensar que não é apenas o modo rodoviário que é importante ou que é relevante. Mas atenção, nós não estamos a dizer ou não dizemos que o modo rodoviário é, acima de tudo, um adversário da intermodalidade. Não, nada disso. Agora, não podemos fazer as cargas, os transportes, apenas e só olhando para o modo rodoviário, e mais à frente vamos ver porquê. Há uma coisa sempre muito importante no meio disto, que é o preço e o prazo. Estão sempre muito subjacentes à decisão de quem tem que tomar uma opção sobre que modo de transporte é que vai utilizar. Ou vou utilizar o comboio, ou vou utilizar o avião, ou vou utilizar ambos, ou vou utilizar os 4. Isso é um papel que cabe muito ao transitário. O transitário é um intermodal, eu diria, por defeito. A nossa obrigação enquanto transitário, a nossa obrigação das empresas transitárias é escolher sempre a melhor solução para que uma carga saia do ponto A e chegue ao ponto B em termos de prazo, em termos de preço e da forma mais competitiva possível para aquele cliente que nos pediu e que nos solicitou aquele serviço. Relativamente, às vezes há aqui algumas confusões entre o que é a intermodalidade e o que é a multimodalidade. Relativamente à intermodalidade, ou seja, eu diria que a grande diferença tem a ver com a documentação e a responsabilidade. A intermodalidade, portanto, por cada modo de transporte que nós utilizemos, temos que fazer um documento de transporte, mas por outro lado tem outras vantagens, também não há transbordo da carga, e cada transportador, cada meio de transporte tem que emitir um documento de transporte, portanto, aparentemente há aqui um processo burocrático um pouquinho mais exigente. Na multimodalidade isso não existe, portanto o documento de transporte é único, independentemente de algumas vezes a carga ser movimentada entre modos de transporte. Ou seja, na intermodalidade, vamos dizer assim, um contentor é movimentado independentemente de lá levar carga de várias origens para vários destinos, mas entre o ponto A e o ponto B só se movimenta aquele contentor e nunca se mexe na carga em particular. Na multimodalidade, algumas das vezes, movimenta-se a carga propriamente dita para além da unidade intermodal. Portanto, resumindo no multimodal, apenas nós temos um conhecimento de carga e apenas esse conhecimento de carga é emitido e não os outros todos. Quando nós, isto é muita coisa e nós temos que ir aqui acelerando, peço desculpa. Eu foquei muito esta apresentação entre a questão do transporte terrestre. Nós, enquanto país periférico, temos, eu diria, dizem os números, entre 60% a 66% das nossas exportações são para a Espanha. Nós temos 9.000 caminhões diariamente a passar as nossas fronteiras entre Portugal e Espanha. E por isso eu foquei muito esta questão da intermodalidade no modo rodoviário e no modo ferroviário. Claro que não há intermodalidade sem olharmos para os aviões, não há intermodalidade sem olharmos para o short sea, não há intermodalidade, inclusivamente, sem olharmos para as vias navegáveis interiores, ainda que em Portugal isso não se utilize muito, mas no centro da Europa é uma variação muito interessante. E quando nós comparamos aqui os modos então de transporte terrestres, e vocês conseguem ver aí a solução ferroviária versus
a solução rodoviária. Enquanto nós durante 30 anos deixámos de investir na ferrovia, mantivemos as ligações que tínhamos aos portos desde sempre, desde o século passado, eu diria até desde do ano passado. Os centros logísticos e as grandes empresas, cada um foi construindo um bocadinho ad hoc, sem estratégia nenhuma. A rede ferroviária manteve-se, nunca se alterou, e como vocês têm ouvido muitas vezes, a única alteração na rede ferroviária, eu diria, no último século, são os 70 km de via que se estão a construir no corredor sul, portanto, o corredor que liga Sines, Setúbal e eventualmente Lisboa até à zona de Madrid pela zona sul. Portanto, tudo o resto manteve-se igual. Não conseguimos alterar rampas, curvas e até os próprios traçados de via. E como vocês conseguem perceber, uma rampa é muito complicada para um comboio de mercadorias e um comboio muito pesado. Portanto, não conseguimos alterar isto. Aliás, a talho de foice, eu diria, fechámos a linha da Baralta há não sei quanto tempo, que é a nossa principal ligação ferroviária à Espanha. Já fechámos há quase 3 anos e não sabemos bem quando é que ela vai abrir. Agora tivemos o anúncio que ela vai abrir um troço, mas esse troço apenas irá servir para passageiros e não servirá ainda a parte ferroviária. Em contrapartida, na solução rodoviária, implementámos um plano rodoviário, construímos IPs, ICs, autoestradas, etc. E com isso conseguimos reduzir muito as distâncias entre os pontos produtivos e os pontos de consumo e, inclusivamente, as ligações internacionais. Inclusivamente, em muitos sítios conseguimos reduzir a inclinação das estradas, as rampas, conseguimos contornar serras, minimizando o impacto do declive no transporte rodoviário e, com isso, os transportes rodoviários tornaram-se sempre muito mais competitivos. A ferrovia foi vivendo sempre atrás da rodovia e, nesta perspectiva, vivendo atrás e deixando sempre, ficando cada vez mais para trás. E, felizmente, estamos numa altura em que, ou por via da sustentabilidade ambiental, ou por via da necessidade que nós temos hoje de encontrar soluções diferentes, a ferrovia finalmente está a ter um elan diferente em Portugal. Eu vou passar este slide porque o outro é um pouco mais... o seguinte explica aqui um pouquinho melhor estas questões e nós quando comparamos aqui o modo ferroviário com o modo rodoviário, o que temos aqui há aqui duas opções, ou melhor, há aqui dois momentos. Quando nós tentamos escolher um momento para a ferrovia e depois, que é antes de nós construirmos a solução ferroviária, e depois, quando nós decidimos, ok, eu vou fazer pela via ferroviária. Eu não vou ler o que aí está, vocês conseguem ver, mas basicamente na ferrovia, quando nós decidimos optar por uma solução ferroviária, nós vamos ter que primeiro consultar o gestor de infraestrutura, saber se temos canal, que comprimento de comboio conseguimos ter, que dimensão de comboio em termos das toneladas conseguimos rebocar, qual é a locomotiva que vamos usar, qual é as características do ponto de carga e do ponto de descarga, se o comboio, agora temos ouvido muito falar nas autopistas ferroviárias, se o comboio vai caber dentro dos túneis ou não, o famoso gabarit, todas essas questões. E, acima de tudo, há um ponto muito importante. Felizmente, a semana passada tivemos essa notícia.
Na ferrovia também se paga uma coisa, vou-lhe chamar a via verde, mas é a taxa de uso, chama-se taxa de uso, que é a utilização da infraestrutura ferroviária pelo comboio. Isto só para dizer uma coisa. Nós, em termos ferroviários, podemos até dizer, nós pagamos pela intenção de usar, ainda que não usemos. Ou seja, nós quando solicitamos um determinado canal horário para um determinado percurso ferroviário, isso tem que ser sempre solicitado com ano de antecedência. E o gestor da infraestrutura, no nosso caso a IP, Infraestruturas de Portugal, vai-nos dizer, ok, mas só podes ir às 3 da tarde, às 4 da tarde, às 5 da tarde ou à meia-noite. E temos na mesma o mesmo custo de utilização da via. Há uma porcentagem, está estabelecido, é aquele custo. Quando nós olhamos para o modo rodoviário, se eu quiser ir do Porto para Lisboa ou de Lisboa para o Porto, eu consigo fazer o trajeto todo, por exemplo, sem pagar a autoestrada. Vou pela Nacional. Eu é que decido se pago ou não pago. Enquanto que na ferrovia eu realizo ou não realizo, pago na mesma. Porque eu já encomendei aquele canal, já reservei aquele canal há um ano atrás. Não sei se é por isso ou não, que tínhamos aqui em cima da mesa um problema algo complicado, tinha a ver com a questão do pagamento da taxa de uso entre este ano 25 e 26 era prevista a taxa de uso aumentar cerca de 40%, portanto este ano, 30%, este ano 8% e para o ano que vem 22%, e então foi decidido e foi aprovado, este ano só vamos, o aumento vai ser 2,2%. A questão é que na rodovia, o que é que aconteceu? Todos vocês sabem, aconteceu uma coisa muito simples, não é? Isentaram-se de portagens em autoestradas. Portanto, é com este tipo de coisas e com este tipo de discurso que nós vamos vivendo. Quando nós dizemos temos que ser mais sustentáveis, temos que ser mais amigos do ambiente, temos que deixar de utilizar combustíveis fósseis, temos que não sei o quê, o que acontece na prática é damos mais apoios ao transporte que não é tão sustentável do ponto de vista ambiental, que consome mais combustíveis fósseis, etc., e em detrimento de um modo de transporte que é mais sustentável do ponto de vista ambiental, que neste caso é a ferrovia. Portanto, é neste dilema que quem quer optar por utilizar ferrovia tem que tomar decisões sobre aquilo que realmente quer. Eu vou ser mais sustentável do ponto de vista ambiental, ainda que isso me custe um pouquinho mais. Ou não quero saber da sustentabilidade ambiental e vou fazer por aquilo que me custa menos. Portanto, é este dilema que nós temos que viver, mas é este dilema que nós temos também que tentar ultrapassar, porque se queremos um transporte sustentável do ponto de vista ambiental, e eu digo isto muitas vezes, se nós procuramos um modo de transporte que seja menos poluente, esse transporte é um transporte elétrico. O slide basicamente acaba por resumir aquilo que eu já fui dizendo, e eu nesta questão, e perdoem-me a minha presunção, eu traduzo isto mais ou menos assim, não é? Portanto, quando nós utilizamos um modo, é um meio de transporte, a multimodalidade é a utilização integrada dos modos, a intermodalidade é a utilização integrada da cadeia de transportes, e depois os transitários e os operadores logísticos são quem fornece estes serviços de forma integrada. E então eu acho que passamos agora aqui um bocadinho ao ponto seguinte, que é a infraestrutura e tecnologia que suporta estas questões todas, e eu chamei-lhe aqui os Is na ferrovia portuguesa. Temos infraestrutura, a intermodalidade, a interoperabilidade, o investimento e depois a questão da inovação. Como veem, tudo isto começa por um I, são estes Is que nós temos que ultrapassar. Bom, o que é facto é que atualmente, e também por isso é que nasce o Nexus, né? Digo eu, atualmente não há logística sem rede, sem satélites e sem esta ligação e esta conectividade entre todas as pessoas que fazem parte da cadeia logística e da supply chain, como a gente lhe queira chamar.
Mas isto só acontece do ponto de vista, eu diria, do ponto de vista do Wi-Fi. Depois, quando passamos à rede física, nós conseguimos ver, por exemplo, entre 1988 e 2015, o que é que aconteceu. E o que aconteceu foi isto. Ainda que isto seja a rede ferroviária de passageiros nacional, as mercadorias em Portugal continuam a andar na mesma rede ferroviária. E como vocês conseguem perceber, sem muito cuidado visual ou muita acuidade, vejam a quantidade de quilómetros que foram retirados à rede ferroviária nacional. Mas o que se espera é que em 2030 a rede ferroviária nacional seja algo diferente da rede de 2021. Mas também, se vocês olharem com alguma atenção para estas duas imagens, notam que a grande e a principal diferença em 2030 é a linha de alta velocidade que liga Lisboa ao Porto de Lisboa, como queiram chamar, e aquela ligação que é a ligação do Corredor Sul para mercadorias ali na zona de Elvas, entre Vendas Novas e Elvas, então onde estamos a construir os tais 70 km de via nova e que vai servir essencialmente para mercadorias, mas acima de tudo, e o que está em cima da mesa, é que essa via venha permitir também comboios de alta velocidade para ligar Lisboa numa primeira instância e depois Porto, Lisboa e Madrid, e depois caminharmos então também aqui através de maior sustentabilidade na área dos transportes, tentando anular aqui algumas viagens de avião para percursos mais curtos, etc, etc. Mas eu, meus amigos, eu tenho pena em dizer-vos isto e sou um bocado pessimista, acho que isso não vai acontecer em 2030, mas quero acreditar que, vou rezar para que assim aconteça. Entretanto, neste planeta, no planeta Terra, o que aconteceu num outro país do mesmo planeta foi isto. Ou seja, em 12 anos, eu não vou dizer o nome do país, está lá a bandeira, mas em 12 anos, reparem o que os chineses fizeram à sua rede ferroviária. Ou seja, de quem não tinha nada, ou de quem tinha pequeninos troços de via entre 2 ou 3 localidades, ou 2 ou 3 pontos, eles construíram uma verdadeira rede ferroviária de conexões para mercadorias e passageiros. E hoje a China está completamente interconectada através da ferrovia. Aliás, só que há um detalhe de foice. Eu vivo numa cidade, ou muito próximo de uma cidade, que só existe devido ao caminho de ferro. Senão ela nunca existiria. É no entroncamento, e como o próprio nome indica, é um entroncamento. É um entroncamento de linhas. Aqui entronca a linha da Beira Baixa, a linha do Leste, a linha do Norte, todas com ligação ao Porto e ligação a Lisboa. O que é facto é que através de esse entroncamento de linhas ferroviárias aconteceu outra coisa muito interessante, que foi o entroncamento de vias rodoviárias. E então aqui nos encontramos com quem? Com a A13, com a A23, com a A1 e um bocadinho mais ao lado ainda com a A15, na zona de Santarém. O que significa que o entroncamento, como o seu próprio nome indica, é uma zona onde entroncam neste momento vias rodoviárias, vias ferroviárias, mas devido à sua localização isto é fácil. Isto foi mais facilitado e a partir daqui vamos imaginar cargas que saiam do Porto ou que saiam de Lisboa, chegam ao entroncamento e apanham uma linha única depois que os liga a Espanha e de Espanha ao centro da Europa. Há 15 anos atrás não existia nenhum terminal rodoferroviário no entroncamento. Neste momento existem 3. Dois construídos e a trabalhar e elaborar, e um em fase de conclusão. Se tiverem algum interesse por estas questões da logística, reparem que, por exemplo, todas as grandes superfícies da área do retalho já todas têm aqui armazéns de distribuição. A Mercadona fez um armazém em Almeirim.
é muito perto desta zona, é muito perto da área da A13, é muito perto da A15 e desta forma eles conseguem distribuir as suas mercadorias a sul e a norte utilizando uma rede rodoviária que já existe. Portanto, às vezes a questão é olhar para o território e perceber onde é que nós vamos fazer isto. Bom, passando aqui outro aspecto que eu acho que é um aspecto muito sexy em Portugal sobre a ferrovia. A bitola. Vocês têm aí as medidas da bitola. A nossa bitola é a bitola ibérica, portanto são 1666 metros. A bitola UIC, eu não lhe gosto de chamar muito bitola europeia, porque na Europa há várias bitolas. Portanto, a bitola UIC, que supostamente seria a bitola da interoperabilidade em toda a Europa, seria um 435, mas, pasme-se, o que acontece é que os chineses, quando decidiram desenhar uma nova rota da seda, que percorre 18, que circula durante 18 dias, os comboios percorrem cerca de 13 mil quilómetros, 14, e que passam por países como o Cazaquistão, a Rússia, a Bielorrússia e depois na União Europeia. E por estes países eles atravessam várias bitolas. Para vocês terem uma ideia, eles decidiram há muitos anos atrás, 10 anos atrás pelo menos, que esta nova rota da seda teria impacto na área rodoviária, na área ferroviária e na área marítima. Alteraram portos, fizeram conexões portuárias rodoferroviárias, fizeram alterações aos percursos ferroviários, mudando a carga cada vez que se muda a bitola. Não é preciso mudar o vagão, a única coisa que se muda é a carga, e por isso é que as cargas intermodais são, felizmente ao senhor que inventou os contentores, são relativamente fáceis de mudar de um vagão para outro vagão. Com isto tudo, eles decidiram uma coisa: vamos mudar a bitola dos países todos? Não, não vamos. O que vamos é mudar a tal carga. É verdade que nesta altura a ideia deles era que nestes circuitos apenas circulassem, nos circuitos ferroviários, entenda-se, apenas circulassem mercadorias de maior valor. Enquanto que uma viagem, de apenas marítima demorava cerca de 30 a 40 dias, 35, 40 dias entre a Ásia e a Europa, eles começaram a fazer viagens de comboio num primeiro momento também a demorar cerca de 25 dias. Hoje já há viagens destas que se fazem em 18, 16 dias. É verdade que nem todas as mercadorias pagam uma viagem tão rápida. Mas também é verdade que a Covid vem-nos ensinar outra coisa. Vem-nos ensinar que há mercadorias que nunca pensaram andar de avião, passa a expressão, e com a Covid passaram a andar de avião. É verdade que há outras mercadorias que nunca sonharam viajar de comboio entre a Europa ou entre Portugal e Xiamen, por exemplo, e hoje já sabem que é possível ir de comboio. E hoje os chineses aproveitaram infraestruturas de terminais que estavam abandonados e com pouca utilização no centro da Europa e começaram a fazer ligações diretas ferroviárias entre a China e a Europa, e a partir daí depois a rede europeia que já existia e que ainda existe de comboios intermodais para todos os países distribuía essas cargas que vinham do Oriente e depois no sentido inverso. Portanto, como vocês veem aí, a bitola na União Soviética era 1500, na China e na Europa era 1400, na Ibéria é 1600. Portanto, há sempre aqui uma diferença. E provavelmente todos já ouvimos dizer porque é que nós não pomos a bitola toda igual em toda a Europa. Eu diria uma coisa muito simples, porque nem temos tempo, nem temos dinheiro. A verdade é, para nós fazermos isto não é barato. Portanto, relativamente a isto,
Se nós tivermos tempo, eu volto atrás para vermos aqui um filme que aqui tenho, que tem a ver com os sistemas de sinalização, segurança na área ferroviária, porque, para terem uma ideia, em toda a Europa existem 27 sistemas de segurança e há comboios em cada engenharia ferroviária diz que o sistema de segurança na locomotiva é um sistema embarcado. Há locomotivas, há cabines de condução que têm 7 sistemas de condução embarcados. Portanto, há várias discussões. Uma das questões, e que está subjacente à nossa ligação sul, é a questão do terceiro carril, ou seja, as travessas que estão a ser aplicadas e estão a ser aplicadas com a possibilidade de levar um terceiro carril, precisamente para fazermos bitola ibérica e bitola UIC na mesma via. A bitola UIC corre dentro de um carril mais curto, a bitola ibérica corre dentro do carril mais largo. Depois, há outra tecnologia que os espanhóis já usam há muito tempo, nomeadamente em comboios de passageiros, que é aquilo que eles chamam o intercambiador de eixos. Ou seja, existem os mecanismos, como vocês estão aí a ver, em que o eixo do vagão, neste caso o eixo da carruagem, é movível e conforme o carril vai estreitando, portanto o carril vai assim estreitando, o bogie também vai estreitando. Depois, quando o carril volta à posição normal, o bogie fixa para o perfil da via que vai seguir. Ora, como conseguem perceber, nada disto é barato, são investimentos avultados, enquanto que construir 1 quilómetro de autoestrada é incomensuravelmente mais barato do que construir, eu diria, 100 metros de via ferroviária. Mas é um caminho que vamos ter que fazer. Eu não sou muito apologista que nós vamos substituir toda a nossa bitola para a bitola UIC. Em mercadorias, na minha opinião, não vamos precisar. Para comboios de alta velocidade, sim, sem dúvida, amanhã é tarde. E a próxima ligação Porto-Lisboa ou Lisboa-Porto-Vigo, posteriormente novo aeroporto de Madrid, já será toda em bitola UIC, mas para comboios de passageiros, porque, meus amigos, a nossa vida é carga e é com a carga que nós nos preocupamos. Nós honestamente não queremos a carga andar a 300 km/h, porque aquilo nas curvas devia ser um bocado complicado. Bom, então vamos aqui ver alguns casos de sucesso que nós, entretanto, alguns mais antigos e outros mais modernos. O primeiro foi o chamado comboio da Alemanha, que foi feito para aí há 10 anos, que era uma ligação que ligava duas estações alemãs, Frankfurt e Braunschweig, e ligava Leixões e o terminal da Bobadela em Lisboa. E o que se fazia era uma ligação entre o centro do país, que era a Pampilhosa, e uma determinada estação na Alemanha, onde se separava depois as duas pontas e vice-versa. Este comboio existiu durante 2 anos e chegámos a fazer 2 frequências semanais, com muito sucesso, diga-se, algumas dificuldades e alguns problemas pelo meio, mas em termos de sucesso foi um comboio que ainda hoje muita gente fala, e foi um comboio que foi uma experiência muito interessante e muito gira de fazer. Temos aqui uma outra solução que também é uma solução internacional, ainda que a solução que nós utilizámos em Portugal fosse muito simples. Tínhamos um exportador de uma determinada zona centro do país, onde existia um terminal, um porto seco, que na altura era o TVT, hoje já é da Medway, é a Medway Terminal Logistics do entroncamento. Fazíamos a conexão entre o entroncamento e o Porto de Leixões por por ferrovia, e as pontas entre os terminais, então sim, eram feitos por via rodoviária. Esta solução trazia aqui um problema. Qual era o problema? O exportador exportava por caminhões, vamos chamar de lonas normais. Havia que alterar aqui também o modo da carga e o modo da descarga. Então o que fizemos
foi falar com o exportador, encontramos uma solução e a carga, em vez de ser feita em big bags dentro de caminhões de lonas, passou a ser carregada diretamente em contentores de 40 pés. Esses contentores baixavam de Leixões, que era o seu terminal de saída e de chegada, vazios até ao terminal do TVT por comboio, faziam uma ponta rodoviária até ao exportador, carregavam, isto era casca de pinho, carregavam a casca de pinho, voltavam ao terminal, eram carregados novamente em comboio e seguiam para Leixões, de onde depois apanhavam o navio para Roterdão. E aqui conseguimos construir uma solução intermodal com caminhão, comboio, navio e com a ajuda, claro, do exportador, que acabou por ter um grande sucesso com esta solução. Mais recentemente surgiu e está a surgir uma nova metodologia, que não é nova, portanto a história também é cíclica, que é a criação das autopistas ferroviárias. Neste caso, vocês conseguem ler aí do lado esquerdo aquilo que nós podemos designar aquilo que é uma autopista. Portanto, uma autopista ferroviária é um sistema de transporte combinado que consiste numa determinada faixa de linha em que os caminhões ou as galeras circulam em vagões. Eu pessoalmente, e aqui vou dizer pessoalmente, não concordo muito com esta designação e como eu vivo aqui à beira-mar plantado na Ibéria e no litoral, agradeço que vejam do vosso lado direito aquilo que foi a expressão ou a designação ou a afirmação do responsável da Cargobeamer, que diz que brevemente vai lançar uma autopista ferroviária entre Calais e Perpignan, em que ele vai duplicar a oferta que já tem implementada, mas nesta autopista ferroviária ele vai colocar toda a panóplia de UTIs, portanto unidades de transporte intermodal, possíveis para colocar em vagões. E eu, sim, concordo mais com esta solução, porque a solução de uma autopista ferroviária não tem que ser caminhões, mas uma solução de uma autopista ferroviária, na prática, é a criação de um corredor de transporte de base ferroviária, a maior extensão é por ferrovia, e depois as pontas são feitas através da distribuição rodoviária. E com isto nós conseguimos meter na mesma circulação ferroviária reboques de caminhões, contentores externos, caixas móveis, contentores marítimos, o que nós entendermos, porque, a meu ver, o que importa é a criação deste corredor, e é por isso que, se calhar, na Europa se fala dos corredores ferroviários e não se fala só de autopistas assim ou autopistas assado. As autopistas são importantes porque vão fazer transferência de uma unidade de carga que no centro da Europa já se faz há muito tempo, em Portugal ainda não se faz, nem se vai fazer nos próximos 10 anos, mas em Espanha está a começar a fazer-se. Bom, e para terminar esta fase, e porque é que eu acho que é importante nós olharmos para a integração de todos os modos, mas quando nós olhamos para a integração dos modos, também estamos a olhar para a integração de uma série de entidades, portos, terminais, portos secos, e depois tentarmos chegar àquilo que nós falamos muito, que é a criação de hubs de carga. Portugal tem um posicionamento geográfico, a meu ver, muito importante. Se nós olharmos para Portugal quando ele está num globo e rodamos o globo, Portugal não deixa de ser periférico. A verdade é, Portugal é periférico. Mas imaginem este exercício. Arranjem um mapa mundo e ponham o mapa todo aberto numa secretária e vejam qual é que é o posicionamento estratégico de Portugal. Fica no meio. Portugal consegue aproximar a Ásia o continente asiático do continente americano. Os Airbus, por exemplo, 330 voam entre a Ásia e a América, se pararem e fizerem um hub de carga em Portugal e abastecerem Portugal, só para uma vez.
se pararem em Madrid já não conseguem chegar ao continente americano. Portanto, Portugal deveria, a meu ver, aproveitar esta sua posição geoestratégica e conseguirmos vender esta ideia lá fora. Para nós, e quando olhamos para isto, o que é preciso para nós conseguirmos construir este tipo de ideias? Os portos, acessibilidades rodoferroviárias perfeitamente claras, abertas e competitivas. Os terminais têm a ver com muito com o seu posicionamento estratégico. Eu digo uma coisa que é, esqueçam lá terminais a cada 50 km, faz favor, porque senão eles vão se anular a eles próprios. Nós defendemos uma coisa que deveria ser a criação de corredores logísticos em Portugal. Esses corredores logísticos deveriam assentar em 4 ou 5 terminais na fachada atlântica e depois 2 ou 3 terminais fronteiriços, e tudo o resto seria uma rede auxiliar desta rede principal. Os portos secos, que são estes terminais, estes 4, 5 terminais, mais os fronteiriços, na prática funciona como uma extensão do porto marítimo, servem para agregar cargas, servem para aglutinar empresas que vão nascer e vão de uma forma, através da carga, promover coesão territorial junto a estes terminais, e depois, ao mesmo tempo, têm que prestar serviços de valor acrescentado, como serviços aduaneiros, limpezas, reparações, etc, etc, etc. Depois, a integração logística. Nós temos que trazer para este desafio operadores logísticos, transitários, despachantes, empresas exportadoras, empresas importadoras. Nada disto nós vamos conseguir fazer sozinho. E quando construímos um hub de carga, temos que conseguir construir esse hub de carga juntando os 4 modos de transporte. Na nossa área transitária, por exemplo, vocês têm uma ideia, há muitos anos que existe a relação entre, por exemplo, entre os vários modos de transporte, ou entre 2, ou entre 3, ou entre um com outro, etc. Tinha sido abandonada há muito tempo uma ideia que era o air and sea, portanto, o aéreo e o marítimo. Com a crise do Mar Vermelho, acabou por acontecer um desenvolvimento, se calhar algo inusitado, desta relação do air and sea. O que é que acontece? Infelizmente, o mundo inteiro importa da Ásia. A Ásia continua a exportar por via marítima para portos próximos do conflito do Mar Vermelho, e depois o que acontece é que essas cargas são desconsolidadas e são encaminhadas para aviões, para a carga aérea, que distribui já volumes mais pequenos, mas com alguma urgência de chegar ao seu destino. E uma coisa que parecia não casar, o aéreo com o marítimo, voltou a casar e está a ter algum sucesso, e alguns transitários estão a explorar muito bem essa solução. Bom, e agora, presunção minha, eu chamo à intermodalidade o 5º modo de transporte. Rodovia, ferrovia, marítimo, aéreo. 4, intermodalidade, o 5º modo de transporte. Trago-vos aqui agora uma frase daquele senhor que era o exportador da casca de pinho para a Holanda, e ele diz isto: independentemente do custo da operação, a vantagem logística sobrepõe-se ao custo económico da operação. O que é que ele quer dizer com isto? Ele antes tinha que viver com os contentores vazios ou com os caminhões a 200 km da sua instalação. Ele passou a viver com os contentores a 20 km. Se ele não tem capacidade para carregar 20 contentores num dia, ele vai conseguir espalhar esses contentores durante a semana. E não tem que os mandar descer todos no mesmo dia para voltar a carregar e mandar subir todos no mesmo dia. Ou seja, ele acabou por ganhar tempo, ainda que esta operação não lhe seja mais competitiva do ponto de vista direto, ele conseguiu ganhar tempo para fazer outras atividades, enquanto que, diria eu, no intervalo dessas atividades, sempre carregavam mais um contentor, menos um contentor, porque sabia que eles estavam ali à porta. Por outro lado, conseguiu fazer outra coisa. Este last mile, ele conseguiu que o seu operador rodoviário que fazia a viagem de Leixões para
a zona centro, passasse a fazer uma viagem muito mais curta, o que significava que ele durante o dia podia fazer as viagens que quisesse, onde quisesse, e ao fim do dia, antes de fechar a loja, passa a expressão, ainda ia ali buscar mais um contentor e entregar mais um contentor, porque estava ao pé de casa. Portanto, isto traz estas vantagens. Agora, os impactos na sustentabilidade e na redução dos custos operacionais. Eu não me vou alongar muito nisto, porque já todos nós sabemos. Há um relatório que é feito pelo Tribunal de Contas Europeu. Vocês têm a designação, é 2023 o último, e poderão ver o que é que o próprio Tribunal de Contas diz, mas basicamente diz uma coisa muito simples. Primeiro, uma solução intermodal é mais de 50%, 56%, salvo erro, mais cara do que é uma solução apenas e só rodoviária. Mas aqui não estão considerados aquilo que nós chamamos as despesas de externalidade da rodovia, enquanto que na solução intermodal essas despesas já não são consideradas. E aqui estamos a falar de sinistralidade, congestionamentos, seguros de carga, roubos da carga, violação da carga, falta de motoristas. Portanto, esses custos não estão aqui considerados. Agora, ainda há bem pouco tempo, acompanhei um aluno numa pós-graduação em que ele, grosso modo, me dizia, e acompanhando apenas uma grande empresa rodoviária portuguesa, me dizia que eles tinham cerca de 30 a 60 acidentes diários. Diários. E eu disse, ok, isso comparando com a ferrovia, quanto é que dá? E ele disse, nenhum. Portanto, até do ponto de vista do seguro da carga, do ponto de vista da garantia da inviolabilidade da carga, a ferrovia traz aqui ganhos relativamente à ferrovia. Já para não falar nos roubos, etc, etc, etc. Aí vocês podem ver no quadro da direita, na figura 3, a repartição pelos modos de transporte. E o que é estranho é que nós estamos a considerar há uma série de anos a redução do transporte rodoviário, e se vocês repararem, ainda não muito, de uma forma muito evidente, mas se repararem, cada vez mais nós continuamos a transportar mercadorias, precisamente no modo que nós consideramos o modo menos sustentável, e volto a falar, do ponto de vista terrestre, ainda que tenhamos aí alguma indicação sobre o transporte por vias navegáveis, que em Portugal ainda não temos. Existem duas concessões, mas elas ainda não estão efetivamente em execução e ainda não se realizam. Pronto, e aí vocês têm também as emissões de CO2 por modo de transporte de mercadorias. Portanto, não há muito a dizer. Ou seja, é muito claro a relação entre o modo de transporte e a emissão do CO2. É muito claro percebermos, através desta imagem, qual é o maior poluidor, e se nós queremos ter um planeta um bocadinho mais verde para o futuro, se calhar temos que inverter aqui algumas questões daquilo que temos vindo a fazer. A Comunidade Europeia, ou melhor, o Tribunal de Contas continua a dizer que a Comunidade Europeia é muito otimista relativamente àquilo que vai acontecer, mas depois as métricas que usa são demasiadamente ambiciosas para aquilo que estamos a conseguir atingir, e neste quadro vocês aí conseguem ver do vosso lado esquerdo os países onde o Tribunal de Contas fez alguma análise. A azul é aquilo que é a taxa real de cada país conseguiu, e a verde a taxa que a Comunidade Europeia tinha desenhado para cada um destes países. Chamo a vossa atenção, para quem for mais curioso, ir ver o livro branco, etc, etc, e o 54-55, que verão que nada disto corresponde
com o que está nesses projetos. Ou seja, nós não estamos a conseguir acompanhar as metas que estão em cima da mesa para. E, estando quase a concluir, eu dir-vos-ia assim, ou melhor, não vos diria nada, basta olhar para isso. Portanto, relativamente à ferrovia, relativamente à rodovia, vejam a diferença do consumo, a diferença da emissão de CO2 por tonelada quilómetro entre estes dois modos de transporte. Mesmo para terminar, gostava de vos dizer isto numa linguagem mais... como é que eu vou dizer? Numa linguagem mais corriqueira que todos nós conseguimos entender. Quem usa, por exemplo, tarifa bi-horária em casa, no consumo de eletricidade, quando tem que pôr as máquinas de lavar a trabalhar, põe-nas à noite. Porquê? Porque tem maior disponibilidade de energia e essa energia ainda é mais barata. Como vocês sabem, a maior parte dos comboios, ou se não sabem, eu digo-vos, a maior parte dos comboios de mercadorias circula no período noturno. Ao circular no período noturno, a nosso ver, em nosso entendimento, deveriam ter aqui alguma vantagem do ponto de vista da disponibilidade desta energia, da disponibilidade da infraestrutura, mas também algum cuidado no tarifário desta utilização. O que é verdade é que qualquer comboio de mercadorias que circule de noite paga o mesmo do que um comboio que circule de dia e à hora de ponta. Também é verdade que, atendendo à nossa rede ferroviária estar tão assolada e tão completa e tão ocupada por comboios de passageiros das várias tipologias, os comboios de mercadorias quase todos circulam no período noturno ou fora dos períodos de hora de ponta. Bom, e o nosso dilema é sempre este. Nós, em termos quando vamos decidir sobre qual é a relação que vamos ter e que vamos escolher para um determinado modo de transporte, ou por uma relação de tráfego, ou por uma conexão que nós vamos escolher entre o ponto A e o ponto B, como é que fazemos para levar as mercadorias, a nossa vida é sempre esta. E este é o nosso dilema. O nosso dilema é quando aparece sempre alguém que faz mais barato. E enquanto assim for, meus amigos, nós não vamos conseguir ser tão amigos do ambiente quando nós gostaríamos, quando o que está sempre subjacente à nossa decisão é tão simplesmente o preço e o prazo. E quem quer barato não pode querer rápido, e quem quer rápido não pode querer barato. A verdade é que ainda hoje é assim. Preço e prazo definem muitas das decisões que nós todos, não somos nós transitários, nós todos, porque nós trabalhamos para as empresas que exportam e que importam, todas elas têm sempre este esquema em cima da mesa. Bom, eu acho que me atrasei só 4 minutos, peço desculpa, mas se calhar agora vamos à parte principal, que é a parte mais engraçada disto, digo eu. E se não tivermos perguntas, é mais interessante porque eu fui suficientemente claro. Digo eu. Muito obrigado, António. Nada. Não, certamente que há perguntas. Eu tenho Espero bem algumas que também sim. para fazer. Eu vou começar então aqui pela primeira, que é do Gilvan. Pronto, ele nota aqui o otimismo do António relativamente ao transporte ferroviário. E a questão que ele coloca é qual seria, na sua opinião, quais são os interesses que se opõem ao desenvolvimento e implementação deste modelo em Portugal especificamente. Ou seja, da implementação mais do uso da ferrovia. Bom, vamos falar estritamente de Portugal, é assim, nós em Portugal tivemos entre 30 a 40 anos que não fizemos um investimento, é quase um exagero dizer de 1 euro em ferrovia,
mas a Em verdade é tudo que não. também. É? Em porto, só autoestradas é que fizemos, não é? Exatamente, exatamente. Em portos também fizemos pouco, mas pronto. A verdade é que nós nunca investimos muito naquilo que ia para além da rodovia. Não sei se era por sermos um país periférico ou porque o investimento em ferrovia era, era, era mais alto do que é na rodovia, porque é uma evidência, não há volta a dar. O que é facto é que alguns países europeus tomaram algumas decisões de limitar, ainda que limitando pelo lado positivo, quero eu acreditar que sim, o desenvolvimento e o crescimento desmesurado daquilo que era a rede rodoviária para apostar mais numa rede ferroviária. A verdade é que Portugal não o fez. E inclusivamente fez o contrário. É assim, enquanto não investia no crescimento e no desenvolvimento da rede, inclusivamente começou a coartar a rede de algumas pontas que ainda ia tendo e que poderiam servir. Passados estes anos todos, eu quero dizer que eu também não acredito, e honestamente seria um pouco utópico da minha parte, dizer que nós deveríamos ter comboios de mercadorias a circular, por exemplo, entre todas as capitais de distrito. Isso não me passa para a cabeça, porque nós somos um país pequeno e periférico. Mas deveríamos ter aquilo que eu disse, que era comboios a circular em corredores logísticos que nós deveríamos ter capacidade para fazer crescer e primeiro para fazer nascer e depois para fazer crescer. Eu dou um exemplo. Se nós circularmos todos na autoestrada do Norte entre Lisboa e Porto, quantos caminhões todos vemos que vão de Lisboa para o Porto? Se nós conseguirmos, há pouco estava a dizer isso, nós temos 9.000 caminhões a atravessar as nossas fronteiras, todos os dias. Se nós conseguirmos trazer 1% desses 9.000, são 90 caminhões. 90 caminhões significam 3 comboios. 3 comboios não fazem moça na rodovia. E também não ajudam nada na sustentabilidade ambiental, vão vocês dizer. É verdade, mas dão um sinal. E enquanto não se dá este sinal, enquanto nós não conseguirmos dar este passo, eu não sei como é que depois as outras entidades vão olhar para o sistema de uma forma, de uma forma mais sustentável. Porque outra coisa é nós dizer, nós somos todos amigos do ambiente, vamos todos deixar de emitir CO2. Eu diria, de todos os que estão aqui, se calhar vou exagerar, mas eu sou o único que tenho um carro 100% elétrico. E sai-me do corpo, porque eu tenho que me levantar meia hora mais cedo do que me levantava de antes. Mas é uma opção minha. Nós temos que optar. Esta questão de sermos mais amigos do ambiente não é só porque o mundo vai acabar. Eu até já sou velhote, portanto eu já não vou ficar cá muito mais anos. Mas a questão é, isto também não é só racional, também é um bocado emotivo. E, portanto, quando nós pensamos utilizar a rede ferroviária, pensamos fazer comboios, meter carga em comboios, nós temos que pensar nisto sempre como um projeto. Não vou dizer que é um projeto de vida, mas são projetos que nós temos que ajudar a construir. E não podemos agarrar no telefone, que isso é o mais simples, ligar para uma empresa rodoviária ou para uma empresa de marítima ou o que for, porque eles levam à unidade. Um comboio é muito difícil, é diferente. É uma realidade diferente. Relativamente à questão dos interesses, eu não sei, eu não sei se há interesses. A verdade é que ultimamente temos ouvido muita gente a dizer que Portugal, se não adotar a bitola europeia ou a bitola UIC, vai ficar colocado na cauda da Europa. A grande verdade é que eu continuo a achar, Portugal não tem muitos quilómetros de ferrovia, tem 2.000 quilómetros de ferrovia, mas honestamente nós não temos capacidade financeira para mudar 2.000 quilómetros de ferrovia para Bitola UIC, mais todo o material que é preciso para Bitola UIC. Portanto, eu não digo que não o devemos fazer, mas, e eu só falo de mercadorias, só quero falar de mercadorias. Na questão das mercadorias, para mim é muito claro. As mercadorias não precisam de andar a alta velocidade. Os espanhóis, que é o país com que nós nos relacionamos do ponto de vista ferroviário, as mercadorias vão continuar a andar em bitola ibérica. E eles estão a fazer duas coisas. Barcelona já liga a bitola, já liga ao resto da Europa por bitola UIC e estão a fazer um terminal na zona de Vitória, que antecede os Pirineus,
porque na zona de Irún eles não têm espaço e estão a anteceder, digamos, estão a puxar a fronteira 50 km para dentro para fazer aí também a relação com a Bitola UIC. O que eu acho e o que eu penso, e claro que isto são sempre projetos estratégicos, mas neste momento, num processo imediato, nós devíamos conseguir construir estas soluções com Bitola Ibérica. Mas começar a trabalhar nesta transição, sempre acompanhando a Ibéria. E a Ibéria, diga-se, Espanha. Porque se Espanha não tiver Bitola Ibérica para mercadoria ou Bitola UIC para mercadorias, nós não ganhamos nada em ter Bitola UIC para mercadorias. Portanto, é um caminho que nós temos que fazer muito em paralelo. Isto exige muito diálogo e não podemos fazer como fazíamos antigamente, não é? Nós vamos ter ibéricos ou ter Bitola Ibérica para os franceses não invadirem a Península Ibérica. Se calhar valeu a pena. Se calhar a Alemanha nazi também não invadiu a Península Ibérica porque não tinha comboios para cá chegar. É verdade, mas hoje o mundo já mudou tanto, temos tantas disrupções anuais, não é? Que se calhar temos que começar a olhar para isto de uma forma mais de parceria estratégica com a Espanha e perceber o que é que queremos fazer para a Ibéria no seu todo e não para Portugal mais Espanha. Temos que olhar para a Península Ibérica no seu todo. E isso é o que nos difere da Europa e do ponto de vista ferroviário é por aí que a gente deve caminhar, na minha opinião. Nós hoje, para chegarmos ao centro da Europa por via ferroviária, levamos as nossas cargas de caminhão para Barcelona. Isso é que não faz sentido. São 1000 quilómetros. E estamos a fazer 1000 quilómetros por rodovia sem sentido nenhum. Portanto, até lá já foi feito, já existe. É que já existe, portanto, era só conseguirmos fazer crescer essa solução. Ela já existe, portanto, é uma questão da gente... E os interesses, claro que há sempre interesse, e eu, pelo lado dos interesses privados, não me vou manifestar, que é mesmo uma opinião muito, muito particular, que não importa agora, digo eu. Bem, nós, quando começámos esta conversa, até falámos um pouco sobre isso, não é? Aliás, também eu tenho essa particularidade de ver isto como o mercado ibérico. Aliás, há muita coisa que eu acho que, em termos estratégicos, nós devíamos pensar dessa forma, ou seja, os dois juntos podem se tornar um grande hub de entrada de tudo o que é a Europa e a saída da Europa para continentes asiáticos, americanos e do Médio Oriente. Eu tenho aqui uma questão também do Gilvan e depois tenho aqui uma também do Carlos, que o Gilvan pergunta se poderia haver aqui uma política de subsídios para estimular aqui o uso de modelos de transporte mais ecológicos. Isto faz lembrar há pouco também a conversa da construção da nossa rede rodoviária, porque muita dela também foi estimulada pela própria União Europeia, ou seja, o lobby e o interesse na altura era subsídios e nós não tendo dinheiro, íamos atrás daquilo que havia dinheiro para investir, não é? Mas voltando aqui à questão do Gilvan, faz sentido estes apoios às empresas, talvez no transporte rodoviário substituir viaturas, não é? Que sejam mais ecologicamente sustentáveis, mas isto são placebos, não é? Isto não resolve o problema do todo, não é? Não, a questão é muito bem levantada e ela existe neste momento. A verdade é que existe. Existem apoios da Comunidade Europeia para a aposta na intermodalidade. Podemos discutir-se da melhor forma ou da pior forma, mas que eles existem. Ainda recentemente, já com este governo, foi aprovado um pacote de 45 milhões de euros para quem aposta na intermodalidade, a dividir por 5 anos, o que dá 9 milhões de euros por ano. Nós, ainda hoje, tivemos uma reunião na Secretaria de Estado e tivemos a oportunidade de dizer uma coisa que nós achamos que este apoio, nesta primeira fase, foi dado aos operadores ferroviários. Nós em Portugal só temos 2, ok, tudo bem, é um primeiro passo, mas é assim, quem promove intermodalidade não são só os operadores ferroviários. Quem promove intermodalidade são, por exemplo, os portos marítimos que apostam que as suas cargas saiam para terra, para o lado de terra, através de comboio. São os portos secos que fazem triangulação de carga entre várias origens e vários destinos. Todos esses agentes também promovem intermodalidade. Não é só o operador ferroviário. Até o próprio exportador. Vamos imaginar
Nós em Portugal temos outro problema, temos a massa crítica das nossas exportações não é muito elevada. Temos meia dúzia de empresas que conseguem construir comboios completos. Mas a grande questão é, até o próprio exportador tem que se lhe dizer, meu caro, de caminhão são 10, de comboio são 20, mas nós apoiamos e fica 9. E apoiar o próprio exportador, a ajudá-lo a tomar esta decisão, a encontrar um caminho diferente para ele transportar as suas mercadorias. Ainda há uns tempos encontrei-me com alguém que me dizia: o meu amigo devia-me ajudar a tirar os 300 caminhões que eu tenho todos os dias da Marinha Grande de moldes e de vidro e etc. E eu disse-lhe: olha, e o meu amigo devia olhar para os comboios e meter carga nos comboios. E eu: mas como? Na Marinha Grande não há comboios? E eu disse: na Marinha Grande não, mas no entroncamento há. E eu já fiz comboios que a carga era proveniente da Marinha Grande para Barcelona. E vinham de caminhão até ao entroncamento e depois de comboio. A questão é, nós não podemos levar, e isso é quase impossível, isso já foi uma cultura de há muitos anos, nós não podemos é dizer que em cada município, em cada fábrica, em cada, sei lá, em cada armazém, temos uma via ferroviária. Agora, temos que encontrar um ponto, os tais portos secos, as plataformas multimodais, rodoferroviárias, que consigam agregar e aglutinar cargas aí, para depois conseguir construir comboios para fazermos 1000 km. Isso é que eu acho que é difícil. Essa parceria é que eu acho que é fundamental nós conseguimos desenhar. E enquanto não António, conseguimos fazer, fica mais complicado. peço desculpa, António, mas eu vejo às vezes ainda nesta componente do comboio algumas ineficiências gritantes que existem, por exemplo, nos próprios portos. Não terem, por exemplo, a parte da eletrificação total até ao ponto de recolha da mercadoria, portos que não têm, por exemplo, meios próprios para movimentar os comboios, ou seja, é o operador, neste caso a Catrain ou a Medway, a pôr locomotivas que não são ajustadas, a fazer movimentação dentro do terminal para movimentar isto. Ou seja, eles podiam ser muito mais otimizados, deixando o comboio e depois sair e ser os meios próprios do Porto a ter meios para fazer esta movimentação. Constrangimentos de horário de circulação, por exemplo, nós temos ali em Lisboa, não é? O terminal de Alcântara tem esse problema, tem um horário, uma janela horária para passar, não é? Muito restrita, tem à noite e depois tem aquele horário ali após Sim, o sim. fluxo. Portanto, isto são muitos constrangimentos que têm que ser visto quase como um todo e não é só. Há muita coisa que tem que ser feita realmente, mas lá está, temos que ter um plano estratégico para ver isto tudo como um todo, não é? Não, E começar. Luís, isso é verdade. É assim. O terminal da Bobadela era um terminal de buffer ao Porto de Lisboa, certo? Veio cá o Papa, tirámos-lhe 66% da capacidade para a malta ir lá dormir uma semana. E agora fui demasiado frontal com isto. A verdade é, o que é que nós vamos fazer do Porto de Lisboa? Depois, por outro lado, temos outras coisas que acontecem assim. A rede ferroviária, a seu tempo, foi estruturante de vários países e dos países e das cidades. Todas as cidades cresceram à volta daquilo que era a via ferroviária, que era a via por excelência. O que é que acontece hoje? É pá, eu tenho aqui um prédio ao lado da linha e o comboio quando passa faz barulho e eu não consigo dormir. Que é o que acontece em Alcântara, certo? Portanto, aquela urbanização de luxo virada para o Tejo, não pode lá ter o comboio a passar. Portanto, o que é que se foi resolver? Tirar de lá o comboio, não se tirar os prédios, ou não se evitaram que se construíssem os prédios. Ok, o que nós temos que conseguir fazer, a meu ver, é conseguir viver todos, porque as mercadorias que nós consumimos, meus caros, vêm de contentor, não vêm de avião todas. Nós Mais vamos ao 80%. norte da nós vamos ao norte da Europa e os portos vivem dentro das cidades e as cidades vivem dentro dos portos. Nós cá não conseguimos fazer esse exercício. Cidade Epá, nasce do Porto mesmo. exato, é o que nós cá não conseguimos fazer esse exercício. Quer dizer, a cidade de Lisboa vive ou nasceu no local onde está à conta da sua relação com o mar e com a foz do Tejo. E nós vamos tirar de lá o Tejo qualquer dia, vamos pô-lo no outro lado qualquer, porque a cidade quer crescer. Isso não é possível. Portanto, nós temos é que encontrar estes pontos de equilíbrio. Nós, país, acabámos com 60% da capacidade do terminal da Bobadela que alimentava o Porto de Lisboa. Era um buffer do Porto de Lisboa.
Até hoje ainda não conseguimos encontrar uma solução tão boa como a Bobadela. Eu pergunto, sabem porquê? Não existe. E vamos ali fazer um parque verde. A verdade é, nós decidimos fazer ali um parque verde. E bem, eu não estou a dizer o contrário, bem. Mas esse parque verde vai ficar entre uma autoestrada e uma linha ferroviária. E o que é que vai acontecer no futuro? Alguém se vai queixar que ao passar a linha acontece isto, do outro lado tem uma autoestrada, etc. Portanto, é estas questões que nós às vezes temos que equacionar. E é assim, a grande verdade é que as mercadorias, os nossos bens, os bens que nós consumimos, eles não vêm de drone ainda. Qualquer dia também há de vir. Mas não chegam cá de drone. Portanto, nós temos que os trazer de alguma forma. Essa forma, eles vêm de contentores. Os contentores são feios? São. É muita chapa, muito metal, tapa muita visibilidade. Verdade, mas é lá que vem uma grande parte do nosso bem-estar. E quando decidimos, ok, vamos pô-los ali ou vamos pô-los além, mais uma vez, nós devíamos desenhar um plano estratégico e perceber onde é que nós vamos fazer isto, onde é que nós os vamos pôr. E no dia que decidimos, vamos pô-los em cima da ponte Vasco da Gama, tomamos uma decisão. Não passa lá carro nenhum, não é? Portanto, são essas estratégias que nós Sim, temos é que verdade. decidir. O que nós fazemos, infelizmente, é andámos 40 anos que não investimos na ferrovia e agora, de repente, o desidrato europeu é aposta na ferrovia. Meus amigos, é assim, temos que nos ajeitar. Vamos fazer a terceira travessia do Tejo. Onde é que vão ficar os pilares da travessia do Tejo? Em Segundo o cima que do eu conheço, terminal. em cima de um terminal de contentores. Esse terminal de contentores alimenta a maior parte dos contentores. Desse terminal alimenta as ilhas. Para onde é que ele vai? Não sei, Setúbal, Sines, Leixões, Aveiro, o que for. Vão ficar mais caros ou mais baratos? Não é? Portanto, Mas alguém, essas isso é sem decisões dúvida o é que têm plano que ser estratégico. estratégicas, não é? É verdade, sem dúvida. Nós não E pode podemos haver tomar outras decisões ad soluções, não é? hoc. Desculpa, Luís. Eu ia dizer, tem que ser um plano estratégico, mas temos que pensar a longo prazo. Sim, claro, a 20, Fala-se, 30 ou fala-se 40 do anos, não é? pulseirão agora outra vez, fala-se, por exemplo, pôr barcaças no Tejo, que até faz todo o sentido. Vá para Castanheira e por que não, talvez ali para o outro lado, para a margem sul, com a ligação depois ferroviária para levar para um pulseirão ou para um ponto de consolidação que seja definido. Agora, tem que se pensar nisto a longo Claro, prazo, não é? Estrategicamente, e envolver a comunidade, os stakeholders todos. todos. Não é como nós sabemos como as coisas, ou como nós imaginamos que as coisas têm sido feitas ou não têm sido feitas. Mas de facto é verdade. O projeto das Ahm, barcaças tem 12 ou 14 anos, não é? Segundo claro. sei. Nunca se fez porquê? Mas agora Hum, também já sabemos outra coisa. O promotor logístico da Castanheira não quer lá contentores. Porque o armazém, o metro quadrado de um armazém, é muito mais valioso do que o metro quadrado de um parque de contentores. Portanto, é assim, ou nos Essa eu não sentamos sabia. todos, não é? Ou nos sentamos todos e nos entendemos, Tem que não é? ser, tem que ser. Ou Isto tem que então não ser toda. conseguimos. E depois há aqui outra coisa que a gente ainda não falámos e temos que falar porque eu acho que é muito importante. Isto tudo só vai funcionar. Bom, primeiro temos que dar estes passos, né? Para que isto funcione, para que nos entendamos todos com estas questões. E estamos aqui no âmbito de uma coisa que se chama Nex Academy. O Nexus é uma plataforma que vai ser, eu diria, o Nexus, que decorre um bocadinho aqui daquilo que foi também a Joule, ou que ainda é a Joule, ou que vai ser a Joule, lá o que seja. É assim, nós não vamos conseguir fazer isto como era a moda antiga. Portanto, nós só vamos conseguir isto, só vamos conseguir chegar a este ponto com plataformas digitais em que dentro dessa plataforma todos os stakeholders trabalhem. Todos. Caminhões, comboios, navios, autoridade tributária, autoridade fiscalizadora, segurança, o que seja. Temos que lá estar todos dentro. Temos que trabalhar todos lá dentro. Se falamos em descarbonização, não podemos andar a levar papel de um lado para o outro. Isso acabou. Temos que ter coragem para dizer, meus senhores, isto é completamente diferente. É quase fechar a porta e no outro dia abrir outra porta. Uh, e também vejo muitas reticências nisso, não é? Nós, quando queremos, e eu espero que este projeto do Nexus
ajude muita gente a sair da caixa, porque há muita gente que ainda vive lá no fundo do caixote, a verdade é essa, e eu espero que ajude muita gente a sair da caixa, e eu não percebo nada de tecnologias, mas também não quero perceber, eu só quero saber é que dentro desse sistema informático eu consigo trabalhar tudo. E não preciso de ter um estafeta para ir da Bobadela ou de Lisboa ou de Alcântara a Sines entregar um papel à alfândega, ou não preciso de um indivíduo sair de Lisboa ir pagar uma taxa a Leixões porque a alfândega de Leixões ainda não tem transferência bancária, tem que ser com o cheque, já ninguém usa cheques, mas ali ainda se usa, e nós temos que fazer este trabalho, e isto, pá, somos os protestantes desta Há vida, muitas é o que é. velocidades, é verdade. Há muito desenvolvimento em várias velocidades e aquilo que o António estava a dizer que é essencial também é que são as estruturas de colaboração. Ou seja, se não houver Claro. estruturas de colaboração, como acontece com o que nós estamos a fazer com a Agenda Nexus, é preciso ter todos os stakeholders, todos os intervenientes, os parceiros interligados. E isso é fundamental. E só vamos estar Eu tenho, todos ligados numa plataforma destas, não há outra hipótese. claro, claro. Um, eu tenho aqui a pergunta também do Carlos. O desenvolvimento previsto para o corredor atlântico será uma realidade nos prazos estabelecidos? Não sei se o António está por dentro. Eu estou com tempo, eu não sei quais são os prazos que o Carlos refere, mas porque a questão do corredor, o corredor em si mesmo, ele vai estabelecendo prazos, mas são prazos, como é que eu Etapas. vou dizer? Uh, Partidos, quer dizer, não há um prazo definido para criarmos aqui um tal corredor. Este corredor atlântico é o nosso. Também temos que definir uma coisa: o corredor atlântico não é só fazer ligação ferroviária. O corredor atlântico está inserido numa coisa que é a RTET, não é? A Rede Transeuropeia de Transportes. Essa rede transeuropeia de transportes também exige e tem rodovia, vamos outra vez, terminais, portos secos, portanto, todas estas infraestruturas é que constroem o corredor. Uhum. Ainda hoje eu dizia Foi também atualizado lá há na. pouco tempo, não Hã? é? Foi atualizado há pouco tempo os Sim, sim, objetivos. sim. Uh, mas nós até, salvo erro, até meados do ano que vem, até 2025, nós temos que entregar pelo menos os terminais que nós achamos que devem estar na rede de core. Nós, portugueses. E daí, se calhar, ter voltado à baila o terminal do Pesseirão, que eu não digo que não é importante, mas eu, na minha opinião, o terminal do Pesseirão não pode ser visto como um substituto do terminal da Bobadela. O terminal do Pesseirão vai ser importantíssimo para ser um buffer do Porto de Setúbal, mas não pode ser um Luz, terminal para Lisboa. servir, Sim, para sim. servir Lisboa, não é? Portanto, nós temos que encontrar uma solução na margem norte para servir Lisboa, para auxiliar Lisboa, porque cada vez mais nós vamos vendo a logística de distribuição para Lisboa estava na Bobadela e o Luís agora falou, já vamos na Castanheira e qualquer dia estamos a falar do entroncamento, estamos a 120 km. O que se calhar não é descabido. Mais descabido. A Agora, não estrutura, não podemos é? Exato, haja boas estruturas para. Não podemos, a meu ver, não podemos é dizer que vai ser uma plataforma a sul que vai ajudar o buffer, ou vai ser o buffer da cidade de Lisboa. Temos que encontrar um ponto a norte. Mas o Pesseirão, a meu ver, vai ser muito importante para o desenvolvimento que se espera para a Península de Setúbal, para o desenvolvimento do Porto de Setúbal e para o crescimento expectável que existe para Setúbal. Até porque hoje todos temos dúvidas o que é que vai acontecer em Lisboa, não é? O que é que vai acontecer ao Porto de Lisboa? O que é que o Porto de Lisboa vai ter que fazer migrar para Setúbal, se é que vai ter que fazer migrar alguma coisa? Portanto, isto também, mais uma vez, nós precisávamos de um plano estratégico integrado para perceber o que é que tiramos de um lado, pomos no outro e como é que vamos fazer estas ligações todas. O corredor atlântico está muito sustentado. Aliás, este governo encomendou que seja realizado um plano, finalmente, ao fim de 18 anos, voltou-se a falar nisso, encomendou um plano de transportes e logística e que deve ser desenhado, e esse plano, ok, está encavalitado no corredor atlântico, mas está ao mesmo tempo inserido na RTET europeia, que é a Rede Transeuropeia de Transportes, que deve ligar
todos os modos de transportes, todos os terminais, todas as plataformas, etc. Mas esse é o plano feito em 2006, como o Tiago aqui está a mencionar, Portugal Logístico. Não, é o novo. Esse foi o que eu disse que há 18 anos que não se faz. Ok. Fez esse, que não teve consequência. E agora está a ser feito um novo. Nós, associações, estamos a ser ouvidos porque Já sei. esse projeto Já está a sei. ser liderado pelo IMT. Sim, já Esse sei. projeto Já agora sei. está a ser liderado pelo IMT. Eu tive no outro dia uma oportunidade sobre um outro estudo que eu estou a fazer, que numa entrevista e falaram nisso. Sim. Uhum. Sim, sim. Aliás, foi pedido às associações e diversas entidades um business plan mas eu acho que há mais do que isso, não é? Não, Esta para parte já, estratégica é mais complexa, não é? sim, mas eu diria que isso provavelmente seria, digamos aqui, o pontapé de saída, não é? Sim, Portanto, sim, sim. depois em cima disso, claro que há outras avaliações que têm que ser feitas, mas esse levantamento nós temos que o fazer porque não temos. Ainda há dias eu ouvia o secretário de Estado das Infraestruturas dizer uma coisa que eu corroboro, que é como é que nós vamos saber onde vamos investir em logística se nós não temos plano? Portanto, e a verdade é, vamos gastar dinheiro onde se nós não temos plano nenhum para. Portanto, nós temos que primeiro criar esse plano, criar essa estratégia e depois, a partir daí, trabalhar em cima dela e canalizar recursos para esse plano. Com A certeza. verdade é que, Bom, a verdade é que desde 2006 nunca mais fez nada e esse plano acabou por cair completamente por terra, não é? Não teve hipótese. bem, António, mais uma vez, muito Nada, obrigado. disponha sempre. Ainda teríamos muito tempo, precisávamos de mais tempo para questionar todas Estejam à todos estes vontade. pontos. Em nome então da Academia Nexus, quero agradecer a sua disponibilidade e esperemos nos encontrar muito brevemente em Foi outras um, edições. foi um gosto e sempre que precisarem estou disponível.